Olá, galera. Vamos resolver alguns exercícios aqui. Na verdade, serão 4 exercícios que são exercícios que, de uma forma ou de outra, a gente tratou ao longo do curso. Só que tem dois, três exercícios na sequência que tratam do mesmo assunto. Então, para a gente ganhar tempo e eu fazer com vocês na forma síncrona, apenas um ou dois exercícios no máximo de cada tema, de cada tópico, na verdade, cada métrica, né? De cada medida que a gente está apresentando aqui para poder avaliar ativos, carteiras, eu vou fazer para vocês aqui, gravar, e aí depois, quando vocês tiverem oportunidade, vocês olham aí, avaliam, né? Veem um vídeo. Então, assim, os exercícios que eu vou fazer aqui são exercícios, né? São temas que eu tratei, são medidas, cálculos que eu tratei na forma remota, beleza? Então é um plus, é uma adição. Por quê? Porque a gente tem aquela lista grande lá de 27 exercícios e pode ser que a gente não tenha tempo nos nossos encontros resolver todos. Mas, como eu falei, vou apresentar a resolução de todos, nem que seja na forma assíncrona. Vamos lá. O primeiro exercício aqui é sobre o cálculo da volatilidade. E ele retoma os enunciados do exercício 2, do 9 e do 10, certo? Então, a partir dos três exercícios aqui, né? Os 2, o 9 e o 10, usando os mesmos dados, eu quero que vocês calculem a volatilidade. E como eu mostrei para vocês, a volatilidade é uma medida de risco, mas é a medida mais padronizada e uniforme para a gente tratar o risco. Na verdade, a gente pega o desvio padrão, seja ele na base que você calculou, se é a semana, ao dia, ao mês, e anualizamos ele, certo? Então essa que é a ideia. No primeiro exercício lá, eu tinha dados que estavam no mês, tá? Então eu tinha só dados de retorno, minha preocupação era calcular o retorno. Calculei o retorno esperado, né? A partir da série aqui de 10 períodos, de 10 meses. Por exemplo, se não me engano, os dados lá estavam em ano, mas vamos supor que seja ao mês. Beleza? Vamos supor que seja ao mês. Dado que os dados, né, que as informações são ao mês, vamos calcular aqui a volatilidade a partir dessas informações. Olha, então a primeira coisa que eu tenho que fazer para calcular a volatilidade é calcular o desvio padrão, certo? A medida de risco. Então aqui eu já sei, aprendi que a medida padrão para calcular aqui a medida, a função para calcular o desvio padrão aqui no Excel é 10 IPAD, né? 10 IPAD amostral, tá aqui. 10 IPAD amostral, a série. Então essa série aqui. A primeira observação não entra, né? A data zero não entra, porque a gente está perdendo ela por causa da diferenciação, né? Do preço, calculando o retorno. Beleza, então vamos fechar aqui. Então o desvio padrão é 30,84 ao quê? Sempre tem um período, viu? Então aqui, ao mês. Assim como a gente tem a taxa que é ao período, o desvio padrão, o risco também é em um período. Então aqui ao mês. Quando eu falo volatilidade, está subentendido, é quase que uma convenção que eu quero esse risco anualizado, certo? Eu quero esse risco anualizado, eu quero calcular o ano. E geralmente a gente faz essa continha aqui, ó, como vocês podem ver aí no PowerPoint, certo? Então nós queremos calcular aqui a gente quer pegar aqui uma taxa que está mensal, certo? Tá aí, ó, volatilidade mensal, risco mensal e quer transformar ao ano. Para transformar o ano, você vai pegar o período que tem, né, dentro, por exemplo, do ano. No caso, eu tenho 12 meses dentro do ano. Sempre tira a raiz e multiplica. Tá? Então, se o fato da raiz e não 12 multiplicar por 12, né, tem a ver com a operação variância que a gente tem que aplicar quando a gente está fazendo esse tipo de conta, porque os retornos não são independentes ao longo do tempo, enfim. Não vem ao caso. Basta acreditar no professor que é esse é o cálculo mesmo, certo? Então, eu vou colocar aqui uma célula a mais, no caso exercício 2, vou chamar aqui, por exemplo, de volatilidade, vou, vou sempre ao ano, né? Sempre ao ano. Vou pegar o risco que está, vou pegar o risco que está ao mês e transformar o ano. Como que eu faço? Vou pegar o valor aqui e multiplicar por raiz de 12. Tenho 12 meses dentro de um ano. Pronto. Essa é a volatilidade ao ano. Ok? Então, e se eu tiver dados semanais? Dados semanais, a história é bem parecida. Então, vamos aqui no exercício 9.
Deixa eu trazer um pouquinho para cá agora. Vamos aqui no exercício 9. E lá no exercício 9 eu tinha dados que são semanais. Aí eu, né, no exercício 9 eu mostrei etapa a etapa como calcular o desvio padrão, que é desse jeito aqui. Né? A gente calculou lá no exercício 9 desvio padrão e desvio médio, que é essa coluna aqui. Mas a gente poderia, é claro, de uma forma bem automática já saiu o cálculo, né? Vamos supor que a gente quer calcular aqui, né? Nessa, a partir dessa célula aqui, vamos lá. Então, agora aqui eu vou calcular o desvio padrão, 10 IPAD, 10 IPAD-A, que é uma amostral. Beleza, vou pegar aqui a série de retornos. Aqui eu já tenho na data 1, né? Não tem a diferença, eu não perco zero lá, no caso do exercício 2. Então já está na data 1, beleza, fecho. Esse é o desvio padrão a semana. É isso mesmo, gente? Coisa alta. Tá, tá, tá. Tá, é porque aqui não está em porcentagem, né? Peraí, é porque aqui não está em porcentagem. Então, beleza. Aí, vamos tirar o porcentagem aqui, certo? Vamos colocar aqui geral, ou número. É por isso, que esse formato da célula. 10 PAD amostral, tá aqui. E os valores. Aqui já está na forma unitária, né? Por isso. Beleza, então 4,88. Aí sim aqui, ó, porcento a semana. Beleza? A semana. Mas não é volatilidade anual. Eu tenho que fazer a conversão aqui. Aí, como não tem porcentagem, eu tirar aqui e colocar como número. Como está a semana, como a gente pode ver aqui no PowerPoint, se eu tenho a volatilidade na semana, por padrão a gente tem 52 semanas no ano, então eu multiplico por raiz 52. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou pegar esse valor aqui, 4,88, multiplicar por raiz de 52. Ponto. Agora eu tenho a volatilidade que é 35,16% ao ano. Anualizei ela, certo? E por último, no exercício 10, que é o recente agora que a gente acabou de resolver, eu tenho as informações dos retornos diários. Aí a gente tem um pouquinho de diferença em relação aos outros. Lá eu tinha dados mensais, semanais e diários, até por questões computacionais, por questões de facilidade de cálculo e por convenção ao longo dos anos aí, a gente fala que o retorno diário, ele no longo prazo, né, ele é zero, certo? Então, ao invés da gente pegar e calcular o desvio padrão, valor do xi, né, no caso que é retorno, né, valor do retorno na data i, data n, data t, né? Muitas vezes a gente chama de t. O retorno da data t menos a média, considera que a média é zero, então sempre vai ser zero. Então, a mesma coisa de pegar o retorno ao quadrado, somar tudo e dividir por n, em vez de n menos 1. E aí eu expliquei isso para vocês, né, o porquê. Uma forma de fazer isso de forma mais rápida, sem ter que fazer uma coluna dos valores ao quadrado, é você usar a função soma quad, que é a soma dos quadrados aqui, ó. Posso pegar a soma dos quadrados, que vai fazer? Vai pegar 1 elevado ao quadrado mais 4 elevado ao quadrado, no caso menos, né? Menos 4 elevado ao quadrado, mais menos 2 elevado ao quadrado, assim por diante. E aí eu tenho esse valor aqui, que é 128. É a resposta? Não, não é a resposta não. Isso aqui é só a soma dos quadrados. Eu tenho ainda que dividir por n e depois tirar a raiz disso. Então, é a soma dos quadrados. Não tem função direta para calcular desvio padrão ou risco quando eu tenho a base diária aqui no Excel, viu? Não tem essa função direta. Então é uma convenção de mercado que não está embutida aí nos softwares. Então eu simplesmente vou agora calcular a forma que a gente está falando é essa aqui, né, gente? Do lado aqui, ó, essa parte de baixo aqui, certo? Então essa parte de baixo aqui que eu estou calculando. Em vez de tirar a média, como que eu faço no desvio padrão, no desvio médio, por exemplo, eu não tiro a média, considero que ela é zero. Só elevo ao quadrado o valor do RI, do RT, certo? Então beleza. Então é isso que eu estou fazendo. Vou aproveitar a minha formatação, colocar aqui a formatação para achar a volatilidade. Beleza, aqui, facilitar a minha vida. Então vamos lá.
Beleza, então vamos tirar aqui que não está o certo, né? Então vamos achar o z padrão. Vamos achar o z padrão diário, que eu não achei ainda, porque esse não é resultado. Por quê? Porque desse valor aqui, dividir por 10, são 10 períodos, 10 dias. E aí tudo isso aqui eu vou tirar a raiz disso, certo? Raiz disso aqui. Aí sim eu tenho o cálculo do desvio padrão que eu quero. Que aí esse valor significa o quê? Porcento, né? Porque aí que não está formatado em porcento a célula. Então é porcento ao dia. Só que eu quero saber qual que é a volatilidade anual. Aí para saber a volatilidade anual, eu uso essa fórmula de cima aqui, a primeira, né? Usa a primeira, que no caso aqui a volatilidade anual é igual. Acho a raiz de 250 e multiplico pela volatilidade diária. Então é pegar aqui o valor e multiplicar por raiz de 250. Por que 250, não 360, né? Quando a gente aprendeu matemática financeira, 360 dias que é o ano comercial ou o ano civil, 365. Por que que a gente está falando de dias úteis, certo? Então, por padrão, convenção internacional, 250 dias úteis. Então, por isso que é a raiz de 250. Beleza. Então, esse é o cálculo. Então, a volatilidade dentro desse contexto aí, dessa série de retornos, é de 56,57%. Então, a volatilidade anual dentro dessa série aí, desse contexto, é 57% ao ano. Opa, ao ano. Beleza. Desculpa, gente, eu não sei se vou ter tempo de editar isso aí, então desculpa aí a tosse, caso eu não edite, certo? Então vamos para o próximo exercício que ficou sem fazer. O próximo exercício que ficou sem fazer é o cálculo da variância. Como que calcula a variância? Então, nós aprendemos aqui como calcular a variância. A variância está aqui, ó. O cálculo da variância é essa aí. Basta a gente definir o que é RR, basta a gente definir qual que é a taxa referencial. Nesse caso aqui, eu tenho informações da Sabesp e da Telemar, se não me engano, né, dessa ação CBS e a TRP, ao longo de janeiro, desculpa, ao longo de 2020. Então, tem 12 informações aqui. Os dados são mensais, certo? E aí, dado a taxa de referência como a poupança, calcule a semivariância. Então aqui eu vou usar duas coluninhas para cada uma, não precisa de mais, né, do que duas. A gente poderia fazer uma função aqui no Excel, né, para definir e achar a invariância, como eu fiz no exercício 13, certo? Está resolvido para vocês aqui, mas eu vou resolver. Que é o seguinte, né? Então pode perceber o seguinte, que eu vou considerar, qual que é a ideia, né? Só relembrando e recapitulando. Vamos tirar aqui o PowerPoint da frente. Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte. Tá difícil, hein, pessoal? Cadeira. Se eu consigo editar isso aqui. Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte. É que eu tenho uma distribuição. Aqui, deixa eu apagar isso aqui. É que eu tenha uma distribuição. Né? Tem uma distribuição de dados qualquer. Aí você tem os valores aqui acima de uma taxa de referência. Essa taxa de referência pode ser zero também. Pode ser a Selic, pode ser a poupança, pode ser a taxa de mercado, pode ser um target, pode ser 1%. Eu não quero, nada me interessa se não for acima de 1%. Então você exclui esse pedaço aqui, né? Você exclui os valores positivos, que no caso seriam ganhos. Por quê? Porque você está preocupado com perder. O risco, o cálculo do risco é risco de perda, né? Geralmente. Quase que é o significado de risco, né? Ninguém lembra que quanto maior o risco, maior a possibilidade de ganho também. Ok, a gente está preocupado mais que maior possibilidade de perder. Então a gente desconsidera essa parte aqui e ficamos só com essa parte negativa. A parte negativa que eu falo não significa que é, né, abaixo de zero, mas abaixo de uma referência que você deseja. Então eu estou preocupado só com essa parte. Então, como que eu calculo, né, um risco baseado só nessa parte ruim aqui?
Aí a gente simplesmente, na hora de jogar os valores para calcular o desvio padrão, por exemplo, eu só considero os valores, né, negativos. Só aquilo que é ruim. Aquilo que não é ruim, ou seja, aquilo que é positivo, eu considero como peso nulo no cálculo do desvio padrão. É no cálculo do risco, na verdade, que não é o desvio padrão. É por isso que chama semivariância, é semi-desvio padrão. Fala semivariância, mas não é semivariância. O correto seria semi-desvio padrão, certo? Mas a convenção é essa, semivariância. Beleza, então vamos apagar aqui, já que a gente fez esse contexto que a gente já inclusive viu, mas é bom sempre recordar. O que eu vou fazer? Olha, eu tenho dois ativos, né? O que eu vou fazer? Primeiro eu vou fazer aqui, ó. Primeiro eu vou colocar o PowerPoint de novo para vocês. Primeiro eu vou achar se aquilo é maior ou não, ou seja, aquilo é de interesse ou não, certo? Aqui, ó. Primeiro eu vou achar se aquilo é de interesse ou não, se o valor que eu estou achando é de interesse ou não. Achando, eu elevo ao quadrado. Não é zero, certo? Então essa que é a ideia. Então, poderia fazer tudo isso numa única célula, numa única coluna, ou fazer tudo de uma vez, mas enfim, vamos fazer aos passos, né? Vamos fazer aos poucos para a gente entender. Então, imagina que inicialmente eu tenho o ST, certo? Vou colocar aqui o ST mais bonitinho, né, gente? O ST da, né? No caso aqui da Sabesp primeiro. Sabesp. Vocês entendem? Tem o ST da Sabesp. Então, olha a fórmula aí, ó. ST ao quadrado. O que é ST? É alguma coisa. O que é essa alguma coisa? É um valor caso seja ruim, é zero caso seja positivo, seja bom. Então, o ST da Sabesp, eu tenho... Deixa eu colocar esse ST aqui de forma melhor. Então, vou colocar aqui formatar células e subscrito, certo? Aqui, ST da Sabesp, ST da Telepar, TRP. TRP. Beleza, e agora eu quero também cada qual, só que ao quadrado agora. Então, vou colocar aqui agora ao quadrado. T ao quadrado. Vamos lá. Sobrescrito. Beleza? Então, Telemar. TRP. TRP. Não lembro se é Telemar ou não. Eu acho que é. Vamos lá. Tá vivo, né? Nem lembro, nem sei se chama Telemar ainda. Posso. Vamos lá. Beleza, perdendo tempo aqui, né, gente? Você podia perder tempo nisso aqui, não. Brincadeira, só aumentando o tempo de gravação. Vamos lá. Deixa eu tirar isso aqui agora, para vocês verem. Então, a ideia é o seguinte, ó. Vou calcular, né, o ST. O ST nada mais é do que o valor de referência da ação menos, desculpa, o valor da ação, do retorno da ação, menos a referência, beleza? Então, um menos o outro. É positivo? Significa que o retorno foi maior que a referência. Então, isso não me interessa. Se isso for positivo, vai ser zero. Do contrário, é o valor, beleza? Então, é isso que eu vou desenvolver aqui, ó. Vou desenvolver aqui. Se isso aqui, tá? Esse valor aqui, lógico, certo? Ele é maior ou igual a zero, né? Então, maior ou igual a zero. Não sei se maior é igual, né? É assim, ou é ao contrário. Depois a gente vê se daí é igual a zero. Então, beleza? Então, é zero, né? Se não, é o valor. Se não, é isso aqui. Aí eu considero. Considero. Fechou. Vamos ver. Então, tá certo. Agora igual desse jeito mesmo. E aí, eu posso puxar, né? Posso puxar aqui. Ah, eu podia ter fixado aqui, né? Podia fixar aqui a taxa que ela é fixa.
a referência da poupança, ela é fixa. Fixei aqui, fixei aqui. Se eu fixei, agora se eu puxar aqui, beleza? Vai dar tudo certo. Quando o valor é positivo, é zero. Tá aqui. Quando é negativo, eu considero. Beleza. Agora eu vou calcular esse valor ao quadrado. Vou pegar esse valor que eu acabei de achar ao quadrado. Tá aqui. Colocar ao quadrado, né? Não adianta só colocar o valor quadrado. Beleza. Então vamos colocar isso aqui em porcentagem, colocar duas casas também. Vou colocar aqui também de negrito, preto, né? Beleza. Agora eu vou somar. Essa aqui é a ideia. Vou somar. Achar a soma desses valores ao quadrado. E aí, para achar a semivariância, basta eu dividir por n e tirar a raiz disso aí. Aqui. Esse é o valor. Podemos pôr negrito também. E agora a semivariância vai estar aqui, ó. SV. Vamos colocar aqui negrito. Beleza. Vou colocar aqui para fechar tudo. As bordas. A semivariância vai ser esse valor aqui dividido por 12 meses. Então, são 12. E a raiz disso aí, né? Raiz disso aqui. Beleza? Eu puxo, então. Não coloquei em porcentagem. Vamos colocar em porcentagem. Porcentagem. 2. Centralizar. Então, isso aqui, porcentagem é o quê? Ao mês. Já que os dados estão ao mês, estão ao mês. Então, a semivariância da Sabesp foi bem maior do que a semivariância da TRP. Certo? Então, se eu fosse tomar a decisão só pela semivariância, tive muito mais valores negativos, vamos dizer assim, a variabilidade dentro dentro do lado esquerdo da distribuição, né, que são os valores negativos, abaixo de uma referência, foi muito maior no caso da Sabesp do que no caso da TRP. Beleza? Então, esse é o resultado, é assim que a gente calcula a semivariância para a Sabesp e para a TRP dentro desses valores aqui, dentro desse contexto, dentro dessa série de retornos aqui que foi, né? No caso foram, né? Porque são dois ativos, foram os retornos dessas ações em 2020. Beleza, continuando agora, o que vai ficar faltando calcular também é o índice de treino para o exercício 25, que nós temos aqui dois índices de bolsa, né? Nós temos aqui o índice de consumo e o índice do setor imobiliário, viu? Índice do setor de consumo e índice do setor imobiliário. Índice do setor de consumo congrega diversas ações aí que tem como plano de atuação, né, como tem negócio, o setor de consumo. E IMOB, empresas que congregam o setor imobiliário. E também nós temos, é claro, né, uma referência que a gente tem que ter para calcular o índice de treino, que é o Ibovespa. Como que eu calculo o índice de treino? Só para recapitular e relembrar aqui, vamos colocar, cadê? Aqui, vamos só relembrar, tá lá na frente o índice de treino, que é a medida de retorno ajustada ao risco. É a mesma coisa do índice Sharpe, porém, a gente está preocupado só com retorno, só com risco sistêmico, certo? Então, a gente, em vez de dividir por desvio padrão, a gente divide pelo beta da ação. Então, o índice de treino, ele é calculado aqui, dessa forma. O que eu tenho que fazer, então? Achar o beta, né? Achar o beta. Primeiro, achar o retorno, né? Porque eu não tenho retorno disso aqui, não. Então, vamos colocar aqui do lado os retornos. Então, o que eu tenho que fazer, né? Tem espaço? Tem espaço aqui. Então, eu vou primeiro achar aqui o retorno do setor aí, pessoal do setor consumo, pessoal imobiliário. Então, vou colocar aqui o retorno. Beleza. Desculpa, pessoal, não sei se eu vou editar isso aqui, então eu pedi desculpa. Primeira vez não pedi desculpa porque eu achei que eu ia editar, mas não sei se eu vou ter tempo de editar isso aqui não. Então, o retorno do Ibovespa. Perceba o seguinte, perceba que eu deixei aqui dezembro de 19, por quê? Porque a gente perde né?
A gente perde um período nesse cálculo. Então, como eu queria fechar 2020 certinho, 12 períodos, a gente perde um período. O cálculo de retorno a gente aprendeu, LN. LN, que é de PT dividido por PT menos 1. Tá? Então, nós temos aí o retorno do setor de consumo. Vamos colocar em porcentagem. E aumentar aqui duas casas. E beleza, vai puxar. Puxar tudo. Puxar tudo. Beleza. Eu tenho um retorno. Então, retorno tanto do setor de consumo como imobiliário e o retorno do Ibovespa também nesse mesmo período. Olha só que interessante, né? Na pandemia aqui, o setor imobiliário deu uma queda muito maior do consumo, né? Faz sentido. O pessoal já não estava antevendo consumir, principalmente consumos, né, necessidades básicas, enfim, o pessoal não ia deixar muito de consumir, né? Talvez até mais, né? Ficando em casa, você come mais. E agora, o pessoal aí, em termos de investimento no setor imobiliário, né, apertou o freio aí. Ia vender suas ações todas. Então aí a diferença foi bem, bem grande. Aí beleza. Então eu preciso de achar. Preciso de achar a taxa. Eu preciso desse valor para calcular o beta, né? Preciso do Ibovespa para calcular o beta. Mas preciso também do cálculo da Selic. Da Selic eu tenho diversos outros exercícios aqui. Não sei se não me engano aqui, ó. Eu tenho a Selic aqui, ó, nesse exercício aqui, por exemplo. Eu posso usar ela. Aqui, ó. Nesse mesmo período, podem perceber que é em janeiro, né? De janeiro a dezembro de 2020. Esses aqui são dados reais, beleza? Então, eu preciso aqui, vamos colocar aqui no exercício. Acabei esquecendo, né? Opa. Isso aqui é importante, porque ali eu perdi um período, aqui não. Vamos lá. Então, vamos puxar aqui, colocar. Ora, eu posso simplesmente achar a média para achar essa diferença aqui que me interessa, né? Que, não, tá, ó. A diferença aqui de RJ menos RF, certo? Para calcular o índice de treino, eu posso achar a média e depois da média eu divido pelo beta, certo? Ou eu posso achar a média período, período, e depois achar a média disso tudo. Enfim, tanto faz. Mas vamos fazer aqui de uma forma mais direta. Vamos achar aqui a média para cada um. Colocar aqui, ó, o retorno esperado que a gente está falando, né? Qual que é o retorno esperado baseado na média? Não, não é isso não, meu amigo. Retorno esperado, não quero que você conserta para mim, não. Isso. Então, vamos colocar aqui, vamos achurar. Vamos deixar tudo isso aqui bonitinho, negrito. Beleza. Então, a média aqui, o retorno esperado. Simplesmente calculo a média. E puxo. Beleza. Ok. Tranquilo. Pouco, né? Puxo aqui tudo. E beleza. Ah, tá. Ok, aqui tá maior. Arial. Peraí. Arial. E também são 12, né? É 12, beleza. Então veja o que está acontecendo aqui. Deixa eu organizar aqui também. Tá? Deixa eu fazer uma forma para ficar mais visível para vocês. Isso, mais visível aí. Dado que tem um PowerPoint na frente aí, né? Então, beleza, achei a média dos retornos. Então, eu posso calcular a parte de cima da equação, né? Que é RJ menos RF. Mas eu não tenho beta ainda. Como que eu calculo o beta? O beta, que aí eu vou precisar só do beta do IMOB e do ICOM, né? O beta eu vou calcular como? O beta eu vou calcular a partir várias formas de calcular. A gente aprendeu a calcular a partir da função de análise de dados, né? Aqui, ó, análise de regressão. Basta eu achar a regressão dos retornos aqui do ICOM e IMOB contra o Ibovespa. Mas eu também tenho a função que eu calculo o beta direto. Ou simplesmente uso a fórmula do beta, né? Que é a covariância de X contra o mercado, ou seja, do ICOM contra o Ibovespa, dividido pela variância do ICOM. Posso usar a função direta, a fórmula direta, ou posso usar também, o que eu acho mais fácil, usar a fórmula da inclinação de uma reta, que está aqui, ó. Inclinação de uma reta, em que você tem os y conhecidos. Qual que é o y conhecido? E no caso aqui é o retorno do ICOM,
beleza? Contra os X conhecidos, que nesse caso aqui é o retorno do Ibovespa. E aí, no caso, o Ibovespa não vai mudar, você fixa. Então, F4, fechou, beleza. Então, esse é o beta aqui, né? Planta de casa aqui. Esse é o beta do Icon. Quase, quase igual ao do Ibovespa, né? Então, puxo. Opa, puxo não, né? Aqui eu vou puxar. Ou o do Imob bem maior do que o do Icon, né? Significa o seguinte, quando a bolsa varia 10%, o setor imobiliário varia 13,2%, certo? Então, as empresas do setor imobiliário são mais sensíveis ao mercado do que as empresas do setor de consumo, né? Faz todo sentido, total sentido. Beleza? É algo que eu estou calculando para 2020, mas no geral também deve ser assim, mesmo considerando 5 anos e mais anos. Certo. E agora, então, treino. Posso colocar aqui, ó, o IT, índice de treino. Mais uma vez, vamos aqui centralizar, colocar negrito, fechar aqui. Aí eu vou achar o índice de treino como? Vou pegar aqui o valor do retorno esperado, no caso aqui a carteira, né, do índice de consumo, tirar da carteira da Selic, tá aqui, né? Pegar isso aí e dividir pelo beta dela. Então a carteira Selic não vai variar, né? Então eu vou colocar um F4 e o beta vai variar. Tá aqui, 1,1. Beleza. Quando eu puxo aqui, colocar em porcentagem, tudo ruim, mas se você tivesse investido seu dinheiro em empresas do setor de consumo, certo? Você tinha perdido menos, ok? No caso, se você colocou dinheiro no setor imobiliário, você perdeu mais. Beleza. E agora, para finalizar, o exercício que vai ficar faltando aí, ele é o cálculo do índice de Modigliani e Modigliani, ou M ao quadrado. Eu vou usar os dados do exercício 25, beleza? Vou usar os próprios dados do exercício 25, tá aqui. E vou calcular o índice de M2. O índice M2 é o último slide nosso. É essa coisa esquisita aqui, ó. Esse número loucão aqui, ó. Então, vamos ver. O M ao quadrado calcula de que jeito? Eu vou precisar do risco do mercado. Então, sigma RM é o risco do mercado. Sigma RJ é o risco do ativo em questão. RJ é o retorno do ativo em questão. RF, retorno do ativo livre de risco. Nesse caso aqui, a gente pode considerar como a Selic. Agora, tudo que a gente fala RJ, RF e tal, a gente está falando em termos esperados, né? O valor esperado. Eu usei o exercício anterior, né, o exercício 25, para calcular o beta. Eu não preciso de beta aqui. Eu preciso reduzir o padrão, certo? Então vamos refazer aqui o cálculo. Na verdade, não precisa nem refazer, a gente pode pegar as informações do próprio exercício, certo? Então vamos pegar aqui as informações do próprio exercício, já que está dado, né? Já que tem janeiro aqui, ó. Vou pegar aqui, acabei de calcular. Vocês sabem que para calcular o retorno é ln de PT de PT menos 1. Então já calculei, tá aqui. Puxo aqui tudo. Puxo aqui tudo. Retorno do Selic já tem lá no outro exercício também. Beleza. Peguei aqui. Vamos colocar em porcentagem, né? Duas casas. Belezinha. Eu não tinha calculado o retorno esperado lá, né? No exercício 25. Então eu vou precisar calcular aqui o retorno esperado. Tinha que calcular só o risco esperado, se não me engano, né? Ou tinha que calcular o retorno esperado? Não lembro, peraí. Ah, tinha que calcular o retorno esperado também. Tinha calculado. Então, posso simplesmente, aliás, puxar aqui também, ó. Posso puxar aqui. Esse valor aqui é o meu retorno esperado. Certo? Retorno esperado. Então, o que eu não calculei foi ao contrário, né? Tinha que calcular o retorno, não tinha calculado o risco, Z padrão. Vamos calcular agora o Z padrão. Vamos pegar aqui essa, né? Sigma aqui já está pronto. Então, vamos pegar aqui, vamos puxar para ficar o mesmo formato.
pagar aqui, pagar aqui. Vamos calcular o que se desvio padrão tanto da ação em questão, como também do mercado. Então, vamos lá. Tese PAD. Aqui. Vou calcular para o índice de consumo. Beleza, fechou. Tudo isso é um mês, né, gente? Tudo isso aqui é um mês. Vamos puxar. Tá bem? Vamos colocar aqui. Nossa, pode ficar ao mês. Beleza. Então, eu tenho retorno esperado do ativo J. Tenho o retorno esperado aqui também, né, da Selic, que eu achei. Tá aqui, ó. Então, 0,23, certo? E tem o retorno esperado do mercado, tá aqui, Ibovespa. O risco do mercado tá aqui, 0,24. E o risco do ativo em questão tá aqui. Tá tudo belezinha. Então, vou colocar aqui, ó, o meu M ao quadrado vai ser o quê? Vamos puxar aqui. Vamos puxar. Vai ficar tudo bonitinho. Então, meu M ao quadrado, inclusive eu posso colocar isso aqui subscrito. Subscrito. Ficar mais bonitinho ainda. Vai ser o quê? Vamos colocar essa forma louca aí, ó. Essa forma loucona. O que eu tenho que fazer? Tem que dividir o risco do, né, o último lá, que é o do Ibovespa, dividir pelo ativo em questão, tá aqui. O Ibovespa ele é fixo, né, gente? O Ibovespa tem que fixar. O Ibovespa vai fixar. Beleza, vou pegar esse valor aí, vou multiplicar pelo retorno do ativo em questão, beleza? Menos a taxa livre de risco que vai ser fixa. Eu achei aqui que é 0,23, ó. Aqui, deixar fixa aqui. Não quis tirar lá, colocar de novo não, porque é redundante. Só essa parte fica menos 0,15, mas não é só essa parte a fórmula, né, gente? Então eu tenho ainda a outra parte. Tenho o que eu fiz aqui agora foi pegar o sigma do mercado, dividir pelo sigma do ativo em questão, multiplicar isso por 1 menos retorno, né, do ativo em questão menos a taxa livre de risco. Tudo isso aí, vamos deixar o negócio melhor ainda, para não ter problema. Quase nunca excesso de parênteses é demais. Então vamos colocar parênteses. Melhor passar do que faltar. Beleza? Vou tirar tudo isso aqui menos o quê? Menos o retorno do mercado. Isso é fixo. Menos a taxa livre de risco. Beleza? Também é fixo. Não muda. Fechou? Fechou. Essa primeira parte, como a própria fórmula já fala, tá aqui, é como a gente comparar a carteira com o mercado. Isso padronizando pelo mesmo risco. É o desempenho da carteira com o mesmo risco da carteira de mercado. Isso aqui é o prêmio pelo risco de mercado. A outra parte em vermelho aqui é o prêmio pelo risco de mercado. Quando eu calculo isso aqui, desejo que fosse positivo e quanto maior, melhor. Aqui já vimos que não é bom, né? Foi negativo. E só será que é menos pior que no caso imobiliário? Bem, né? Então, assim como aconteceu no índice de Treynor, o índice de M ao quadrado, de Modigliani, também indicou que o setor de consumo, né, as empresas do setor de consumo, foram menos piores do que o setor, né, das empresas do setor imobiliário. É o que colocou aqui no nosso cálculo. Então, um valor negativo de menos 17, menos negativo do que menos 1,87. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Um abraço e até mais.